palavra aos nossos corações. Aleluia. Queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz nessa noite, diga amém. Aleluia. Aproveitando que vocês estão em pé, livro do Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 10. Êxodo 3, versículo de número 10. Está no telão também, se você quiser acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor: Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Verso 12. E Deus disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Senhor Jesus, essa é a sua palavra. Nós queremos te agradecer, Pai, pelo privilégio de ouvi-la. Nesse momento nós pedimos que o Senhor possa derramar sobre as nossas vidas espírito de sabedoria, de revelação e de graça. Torna cativo o nosso entendimento, Pai, para que nós possamos ouvir e obedecer aquilo que o Senhor tem para dizer nessa noite aos nossos corações. Você pode dizer amém? Antes de você se sentar, se você puder dizer aí para 83 pessoas do seu lado: esteja no caminho da promessa. Assente-se por bondade. Queria agradecer ao meu pastor Giovanni, mais uma vez, pela oportunidade. É sempre uma responsabilidade estar aqui diante dos irmãos para compartilhar algo da parte de Deus. E eu quero ser breve, mas eu sei que o Senhor tem algo direcionado ao seu coração. Bom, essa passagem você já conhece muito bem. Até porque nós estamos falando aqui de uma igreja onde existe um pastor que ama a história de Moisés. Mas se tratando de uma quinta da vitória, ou quinta do propósito, onde nós viemos aqui, recebemos oração, eu acredito que o direcionamento do Senhor para hoje, para essa noite, é nos convidar a continuar firme no propósito, no chamado que Ele tem para as nossas vidas. O texto nos fala a respeito da história de Moisés. Você muito bem sabe que Moisés ele viveu cerca de 40 anos no Egito, vivendo num palácio como um príncipe. Depois do Egito, você sabe muito bem que ele acaba aí cometendo um homicídio, ele foge e ele se muda para um deserto, uma terra chamada Midian. E lá na terra de Midian, ele fica como um pastor cuidando de um rebanho também durante 40 anos. Moisés ele viveu cerca de 120 anos. E a sua vida foi dividida em 3 partes, todas elas de 40 anos. 40 anos no palácio, 40 anos em Midian e 40 anos fazendo a peregrinação do povo no Egito. Agora Moisés, ele está aqui na terra de Midian e 40 anos se passaram deste acontecimento. Ele já estava 40 anos em Midian fazendo a mesma coisa, cuidando de um rebanho. Viveu 40 anos no Egito, mas fugiu para o deserto. Agora então, segundo os nossos cálculos, Moisés, ele não é mais um menino. Ele não é um moço como eu de 26 anos. Pelos cálculos, ele já tem aí por volta de 80 anos. Moisés agora talvez não está mais no auge do seu vigor físico. 80 anos, não é um garoto. Mas é nesse contexto, com 80 anos de idade, que talvez vai começar uma das maiores aventuras, se podemos dizer assim, da vida de Moisés. Com 80 anos, a vida de Moisés, ela vai virar totalmente de cabeça para baixo. E quando nós olhamos para essa história, a primeira lição é que, ao olhar para a história de Moisés, nós entendemos que não importa o tempo,
Se eu e você temos um chamado da parte de Deus, não importa o tempo. Por quê? Porque Deus, ele pode e é capaz de usar alguém independente da idade que esteja. Foi assim com Moisés. Foi assim com Noé e muitas outras pessoas da Bíblia. E ao olhar para esse texto também, nós vamos entender que todos aqueles que foram chamados por Deus, eles irão passar por um tempo de preparo. E às vezes o tempo de preparo será maior do que a promessa em si. Você vai ouvir poucos relatos de Jesus. Quando ele era criança, aos 12 anos de idade, depois ele vai aparecer com 30 anos, para um ministério que durou cerca de 3 anos e meio. Antes de Jesus, o seu primo, João Batista, aquele que o próprio Cristo disse que dentre os nascidos de mulher não existe um homem maior do que ele, também viveu aí seus 30 anos, para um ministério que durou cerca, os historiadores dizem, de 8 meses. Porque muitas das vezes o tempo de processo será maior do que o tempo da promessa daquilo que Deus tem na nossa vida. Só que apesar disso, o que o Senhor planeja para nós é infinitamente maior daquilo que nós pedimos ou pensamos. Porque é dentro do processo em que o Senhor, ele se revela a nós todos os dias. É ou não é? Naquele período difícil da sua vida, onde você estava passando por um processo onde você não entendia, vai me dizer que talvez não foi um dos melhores tempos de experiência com Deus que você teve. Porque o Senhor, ele se revela em meio de processos. E é isso que nós aprendemos a olhar nessa história. Pastor Giovanni, ele mesmo disse que 40 anos no deserto, no Egito, no palácio, não foram suficientes para preparar Moisés para aquilo que Deus tinha para a vida dele. E agora Moisés está aqui, 40 anos, fazendo a mesma coisa. Só que quando eu e você olhamos para a história de Moisés, para o seu histórico, nós sabemos que ele está em Midian porque ele fugiu. Vamos recapitular. Um dia ele estava passando, e aí ele vai ver 2 judeus brigando. E ele vai lá, ou melhor, 2 egípcios. Ele vai lá, separa essa briga. Só que ao separar, ao tentar fazer aquilo que é certo, ele acaba matando os egípcios. Um pouco mais tarde, ele vai lá e continua a passear. Dessa vez ele vê 2 hebreus brigando. E quando ele vai separar, ele recebe uma lição de moral. E aí, por conta do seu erro, ele foge e vai para o deserto. Cá para nós, um homem que passou 40 anos vivendo num palácio, agora já está aqui com 80 anos, cuidando de um rebanho. Que perspectiva de vida essa pessoa tem? A pessoa estava lá no palácio, numa boa, porque talvez a tendência da nossa vida é começar pequeno e terminar grande. Já não tem um ditado que diz que quem nasce grande é monstro? Então a tendência natural é a gente ir melhorando. Só que se essa é a tendência natural, aparentemente não está acontecendo isso com Moisés. Estava no palácio, agora é pastor de um rebanho. E ele está lá. Só que aí nesse episódio que nós estamos lendo, acontece algo que mudaria o rumo da história de Moisés. Você sabe muito bem, no capítulo 3 de Êxodo, Moisés ele vai mais uma vez fazer aquilo que ele estava acostumado a fazer, levar o rebanho para o deserto, do deserto para Midian. Só que dessa vez, diferente das outras, ele vê uma sarça. Ver a sarça pegando fogo era comum. Só que diferente das outras vezes é que ele viu uma sarça que pegava fogo e não se consumia. E naquele dia ele decide não virar as costas. Aquela sarça chama a atenção de Moisés, ele vai até lá e quando ele se aproxima ele ouve uma voz. E era o próprio Deus falando com ele.
Deus que talvez Moisés provavelmente conhecia só de ouvir falar, porque cresceu em toda a sabedoria, como dizem Atos, toda a sabedoria dos egípcios, servindo aos milhares de deuses dos egípcios. Agora está ele tendo um encontro com Deus através de uma sarça que queima, mas não se consome. Lá está Moisés. Ele não sabia que Deus tinha grandes coisas preparadas para ele. Talvez ao olhar para dentro de si, talvez nós somos assim. Moisés poderia olhar para dentro dele e pensar assim: olha, eu só estou nessa condição porque eu matei um homem, eu fugi, não quero ser encontrado, não me resta mais nada para viver. Eu acho que a minha vida se resumirá a isso aqui. Eu acho que não vai acontecer nada diferente do que eu estou fazendo. Já estou com 80 anos, não sou mais novo, estou aqui cuidando de um rebanho. Eu acho que para mim é só isso. No máximo vou começar a ficar cansado, não vou poder mais andar tanto quando eu ando, e daqui é só para baixo. Moisés poderia pensar assim, assim como eu e você muitas das vezes pensamos também. Às vezes chegamos na igreja, às vezes o Senhor fala com a gente e a gente olha para a promessa que o Senhor tem para nós, olhamos para a nossa situação e pensamos: eu não vou passar disso, porque eu fiz isso no passado, eu vim dessa família, esse é o meu histórico, a minha condição é essa, não existe nada que eu possa viver além. Mas é que talvez Moisés não sabia é que esse Deus a qual ele estava frente a frente era capaz de pegar uma pessoa sem perspectiva de vida, sem rumo, e fazer dessa pessoa um grande homem de Deus. É o que o Senhor pode fazer com a nossa vida, é o que Ele deseja fazer com a nossa vida. Sem Ele nós não éramos nada, mas o Senhor deseja nessa noite nos pegar e dar uma nova direção, e dar um novo propósito, e dar um novo rumo para a nossa vida. Moisés não sabia, mas muita coisa ainda iria acontecer. Quem disse que o nosso passado é capaz de impedir aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida? Quem disse que o nosso contexto familiar, a nossa condição social é capaz de impedir a obra que o Senhor tem na minha e na sua vida? Desde quando a nossa circunstância de vida é capaz de menosprezar a promessa que Deus tem na nossa vida? Desde quando Deus é movido pelas estatísticas humanas? Apesar dos erros e acertos das nossas vidas, da vida desse homem chamado Moisés, o Senhor, Ele age com graça e nos chama para fazer parte daquilo que Ele está fazendo. E aí, nós vamos entrar no texto que lemos. Repare comigo, no verso 10, o Senhor, Ele vai falar a Moisés: vem agora. É engraçado. Por que é engraçado? Moisés já está com 80 anos. Moisés estava morando no Egito, cercado de hebreus que serviam a esse Deus que estava falando agora com Moisés. Por que é que Deus não falou naquela época? Precisava esperar passar 80 anos para ele ir para Midian e falar com ele? Precisava ter chegado na situação em que ele matou um homem? Precisava demorar tanto tempo assim? Deus é engraçado. Ele estava todos os dias vendo os hebreus irem e fazerem sacrifícios ao Deus de Israel. Deus esse que ele conhecia só de ouvir falar. E ali Deus nunca se revelou de forma direta para ele. E agora que Deus ele vai se revelar diretamente, a proposta de Deus é urgente. Um Deus que aparentemente demorou tanto para se revelar, quando se revela, é agora, é já. É para já. Por quê?
Porque as coisas na nossa vida, elas demoram sim. Demora muito tempo para que Deus faça as coisas de repente. Moisés não sabia, mas o que Deus tinha para ele era urgente. 40 anos no Egito, 40 em Midian, e parece que muito tempo se passou, parece que nada novo iria surgir, mas é no de repente de Deus que tudo acontece. Talvez você está aqui nessa noite e já foi falado isso alguns dias atrás. Parece que você vê a promessa das pessoas, os sonhos das pessoas acontecendo antes do seu. Mas deixa eu te dizer, uma palavra de Deus nessa noite ao seu coração: demora muito tempo, mas acontece de repente. Demora, mas é de repente. O que o Senhor irá fazer na sua vida é de repente. Porque o tempo do processo é Ele quem determina. Lembro quando eu tinha 17 anos e eu ouvi as histórias da minha mãe falando comigo. Eu sei que parece que eu tenho 18, mas eu já tenho 26. Eu lembro que minha mãe me contava dizendo assim: olha filho, desde o meu ventre profetizavam ao seu respeito. Você ia ser isso, ia ser aquilo, ia ser um menino que iria viver os planos de Deus, e isso e aquilo, antes de você nascer. Os tempos se passavam, 14 anos, 15 anos, 16, 17, e parecia que tudo aquilo que eu sabia, ou que eu ouvia falar a respeito de mim, não estava acontecendo. Até que, no dia 6 de maio de 2017, cerca de 1h da madrugada, de repente algo começou a queimar no meu coração, onde eu comecei a me questionar a respeito da vida que eu estava vivendo. Porque é muito comum nós nascer na igreja, não tem porque não fazem parto, né? Mas eu vou na igreja desde sempre. E é muito comum nós estarmos nesse ambiente, nós que somos de berço cristão, acharmos que nós não precisamos ter um encontro real com Cristo. E eu lembro que nesse dia, 6 de maio de 2017, eu estava tendo esse primeiro momento com Deus, onde eu me questionava acerca das promessas que Ele tinha sobre a minha vida e do porquê de eu não estar vivendo elas. Sabe quando você sente o Espírito Santo falando contigo? Com aquela voz suave, igual um soco no estômago. Onde Ele me fez ver e perceber que eu só não estava vivendo o que Ele tinha para mim, porque eu não estava dando liberdade. Naquele dia eu fiz a seguinte oração: Senhor, ou eu me mato, ou eu vivo a minha vida inteiramente para Ti. Isso foi de um sábado para domingo. Domingo à noite, o meu pastor naquela época me chama para uma reunião, e ele fala assim: Josué, eu queria que você começasse a liderar os adolescentes dessa igreja. Eu lembro que eu saio daquele culto e eu começo a chorar, porque eu penso assim: cara, não faz 24 horas da oração que eu fiz. E Deus me respondeu: porque o que eu tenho na sua vida é urgente. E eu sentia que Deus tinha muitas coisas para que eu vivesse, mas era como se Ele estivesse segurando nas mãos apenas para quando eu dissesse sim. E aí quando eu disse sim, parece que Ele abriu. De repente eu estava liderando os jovens. De repente eu entrei para o seminário. De repente eu mudei para São Paulo. De repente eu comecei a pastorear a igreja. De repente eu estou aqui na sua frente dizendo que demora muito tempo, mas Deus faz as coisas acontecerem no de repente. Foi assim com Moisés. E é o que Deus quer fazer na sua vida. Mas ainda tem um detalhe, e ele também é no verso 10. Vem agora, pois, e eu te enviarei. Deixa eu te dizer algo. O Senhor tem planos para a sua vida, mas não queira se meter aonde Deus não mandou. Não queira fazer o que Deus não pediu para você fazer. Não queira ir a algum lugar sem Deus mandar. Uma grande parte dos problemas da igreja é porque muitas das vezes nós fazemos aquilo que Deus não pediu para fazermos. E era muito engraçado que quando eu estava lá em São Paulo pastoreando, tinha gente que não pedia conselho ou oração,
para começar a conhecer alguém, nem para namorar. E aí quando casa, vem falar aonde? Com o pastor. Pastor, estou sofrendo no meu casamento. Por quê? Não pediu conselho, não orou sobre. Se meteu onde Deus não pediu. Não queira fazer nada se não foi Deus que mandou. Mas tem um detalhe. Se Deus falou, se Deus mandou, segura nas mãos de Deus e vai. Se Deus falou alguma coisa, se Deus te falou algo, se Deus te prometeu alguma coisa, fique tranquilo. Porque o Deus que envia é o Deus que vai junto. E aqui é uma proposta perigosa. Deus ele fala para Moisés: Moisés, e eu te enviarei. Para onde? Para quem você tanto fugiu. Para o propósito que eu tenho para a sua vida. Não queira fazer nada com jeitinhos humanos. Não tente dar jeitinhos. Gente, no reino de Deus não funciona jeitinhos humanos. As coisas no reino de Deus, elas não acontecem com a força do nosso braço. É Deus quem envia. E agora esse Deus que envia, ele está mandando Moisés aonde? A Faraó. E Faraó representa aqui os adversários, os inimigos da nossa vida, as lutas, as dificuldades. E deixa eu te dizer, é impossível enfrentar Faraó sem ter Deus ao seu lado. É impossível passarmos pelos desafios, pelos problemas da nossa vida, pelas dificuldades da nossa vida, sem que Deus esteja ao nosso lado. Esse desafio que você está enfrentando, fique tranquilo, porque esse mesmo Deus que falava de um meio de uma sarça, Ele está do seu lado. Não precisa sentir medo, porque esse Deus que encontrou Moisés, Ele está aqui essa noite para te dizer: ei, eu te encontro, pode ir, porque eu te envio, mas eu vou junto com você. Não tenha medo. Quais são os desafios que têm te parado? O que é que talvez tenha te impedido de viver a plena vontade de Deus? O que é que talvez falta você fazer, só que você está com medo de fazer porque tem medo de dar errado, mas já foi o Senhor que disse para você fazer? Que essa noite seja uma noite onde você venha abrir o seu coração, porque a partir disso o Senhor irá fazer uma grande obra na sua vida. E o verso continua dizendo: para que tires o meu povo do Egito. Quando Deus levanta um homem, e quando Deus te levantar, e Ele vai, não se esqueça, aquilo que Deus quer fazer na sua vida, não é apenas para o seu próprio benefício, mas é para o benefício de todo um povo. Não pense que o que Deus quer fazer na sua vida se resume apenas a você, porque se resumisse, seria muito pequeno. Mas o que Deus tem para a sua vida é grande, é muito grande, e envolve abençoar outras pessoas. Não se limite ao seu próprio umbigo, porque o que Deus irá fazer na sua vida a partir dessa noite é coisa grande. O Senhor irá fazer. E aí tem um detalhe. Diante da proposta de Deus, Moisés ele vai falar: você quer que eu vá para onde eu estou 40 anos fugindo? Quem sou eu para que eu vá a Faraó e tire todo aquele povo? Eu não sei se você me conhece, mas assim, eu matei um homem. Quando eu estava lá, eu fui criado no palácio, eu matei um homem. Eu fugi. Estou 40 anos fugindo. Não posso nem pensar em voltar lá. Agora uma sarça pegando fogo está pedindo para eu ir lá e tirar todo o povo do Egito. Quem sou eu? Quem sou eu? Deixa eu te dizer algo. O chamado que o Senhor tem na sua vida não depende de quem você é. A promessa que Deus tem na sua vida nunca dependeu
de quem você é. O que Deus irá fazer na sua vida não depende de quem você é, não depende da força do seu braço, não depende dos teus ideais. Não, não. O que Deus quer fazer e irá fazer da sua vida depende única e exclusivamente de quem Ele é. O que o Senhor irá realizar na sua vida não é com a força do seu braço, é porque o próprio Deus estará com você. Não depende de nós, mas depende do Senhor. O que Deus irá fazer, o chamado que Deus tem, a promessa que o Senhor tem na nossa vida, nunca dependeu de nós, sempre foi sobre quem Ele é. Parece que Deus ele está olhando para Moisés e falando assim: Moisés, você não está entendendo. Você está olhando para dentro de você e pensando assim: olha, eu sou muito pequeno, eu não sirvo para viver isso que o Senhor tem. E às vezes nós somos assim, olhamos para a promessa que Deus tem e pensamos: somos pequenos demais, não podemos viver isso. E aí quem sabe Moisés estava assim: olha, é muito impossível para mim. E aí parece que Deus está falando assim: Moisés, você não está entendendo. Eu não sou como os milhares de deuses que você estava acostumado a adorar no Egito. Eu sou diferente, Moisés. Você está achando que você é muito pequeno diante de Faraó. Sim, você é. Mas Moisés, deixa eu te contar um segredo que talvez você ainda não sabe. Quando você chegar diante dele, você vai olhar para ele e vai falar assim: olha, o Deus que é, eu sou o que sou, me enviou. O que isso significa, Moisés? Significa que diante de Faraó você é pequeno, mas o Deus que está com você é muito maior daquilo que você vai enfrentar. Moisés, diga para o meu povo: eu sou o que sou, eu serei o que serei. O que eles precisarem que eu seja, eu estarei com eles durante toda a jornada. O que Deus tem para a sua vida pode até assim ser grande, e eu tenho certeza que o que Deus quer fazer na sua vida é grande. Só que a boa notícia é que a única coisa que cabe a mim e a você fazer é aceitar, é se colocar na posição, é se colocar no caminho do Senhor, é estar diante desse processo, é aceitar viver tudo que o Senhor tem para nós, porque o resto quem vai fazer é Ele. E Ele faz coisas maiores do que nós podemos pensar ou imaginar, porque não é do nosso mérito. Não é para você olhar para dentro de si mesmo e pensar: eu estou vivendo isso porque eu sou bom, eu tenho essa empresa porque eu sou bom, porque eu sou capaz. Não, é para que você olhe para tudo que Deus te deu e fale assim: realmente, eu não poderia viver isso, mas tudo que eu vivo hoje é por causa da graça e da misericórdia de Deus. É porque Ele me ama e Ele tem um propósito na minha vida. Eu queria que você se colocasse de pé para parecer que está acabando. A promessa que o Senhor tem na sua vida não depende da sua força, da sua capacidade. Ao sair daqui, eu e você iremos lidar com diversos gigantes, com diversos desafios. Quem sabe é aquele desafio que você está passando porque trabalha de forma autônoma, ou porque tem que gerenciar uma empresa, e é muito desafiador, eu não sei. Talvez, quem sabe, ao sair daqui, o seu desafio vai ser a sua família, vai ser talvez a sua condição social. Deixa eu te dizer, eu e você vamos enfrentar gigantes todos os dias. Mas sabe qual é a boa notícia? Diante dos gigantes da vida, aquele que é o maior estará com a gente. Nenhum gigante é grande o suficiente que chega ao tamanho do nosso Deus. Esse gigante para Deus não é nada. Nós estamos falando aqui a respeito de um Deus que criou tudo sem antes nada existir, que disse haja e a luz existiu e não tinha sol. Quando Ele disse haja luz e houve luz, não tinha sol. É desse Deus que nós estamos falando. É esse Deus que quer fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos e pensamos.
E é diante disso que eu quero te convidar a sair do seu lugar, porque nós queremos mais uma vez abençoar a sua vida. Nós queremos mais uma vez orar. Talvez você está aqui e olhando para o ano de 2026 e pensando: eu tenho muitos desafios para viver esse ano. Mas deixa eu te dizer algo: se você está aqui é porque o Senhor te chamou. E se o Senhor te chamou é porque Ele envia. E quando Ele envia, Ele irá junto com você. Diante das dificuldades da vida, o Senhor vai junto com você. Você que quer receber uma oração, saia do seu lugar, nós iremos orar por você. Você que tem grandes desafios, grandes decisões para tomar, você que essa palavra tocou ao seu coração, nós queremos abençoar mais uma vez a sua vida, para que você saia daqui com uma convicção de que diante de todas as lutas da sua vida, o Senhor está cuidando. Esses 40 anos no palácio, esses 40 anos no deserto, não passaram despercebidos diante do Senhor. Moisés não estava lá levando o rebanho todo dia no deserto sem ninguém ver. O Senhor estava observando. Essa luta que você passa não está despercebida aos olhos do Senhor. A dificuldade, a crise que você enfrenta, e às vezes você olha para dentro de si e pensa assim: não, ninguém me entende, ninguém me vê. O Senhor é o Deus que vê, e não só vê, Ele participa e te leva a viver tudo aquilo que Ele tem. Nós queremos orar, são só essas pessoas. Nós queremos orar pela sua vida. Você que está aí nos bancos, estenda suas mãos aqui para frente. Senhor Jesus, primeiramente nós somos gratos pela sua palavra. Somos gratos pelo privilégio que é estar aqui na sua presença durante mais uma noite. Nesse momento a nossa oração é pela vida dos seus filhos, Pai, que ao sair daqui darão de frente com batalhas, com gigantes. Mas, Pai, que nesse momento você possa gerar uma convicção inabalável na vida dos seus filhos, de que diante dos desafios eles não estarão sozinhos, de que diante dos processos da vida o Senhor está com cada um deles. Espírito Santo de Deus, a nossa oração é para que o Senhor possa conduzir o seu povo diante de todo o processo que eles têm para viver. Senhor, que eles possam viver, Pai, tudo aquilo que o Senhor planejou para os seus filhos. Pai, a nossa oração é, Pai, que assim como Moisés, eles possam te conhecer plenamente, viver contigo diante de todo esse processo, que o Senhor possa segurar a mão deles, Pai, e ir e enfrentar os desafios dessa vida. A nossa oração, Pai, é te pedindo: abençoa a vida dos seus filhos, abençoa a vida dos seus filhos e seja com eles diante desse processo. Venha renovar a alma cansada, Pai. Venha renovar o espírito que se apagou. Pai, essa é a nossa oração, te pedindo: seja com os seus filhos, Pai. Que o Senhor possa ajudar eles a tomar a decisão que eles precisam tomar, a fazer aquilo que o Senhor já mandou para eles fazer. Pai, essa é a nossa oração, Pai. Nós declaramos bênçãos sobre a vida de cada um dos seus filhos. Essa é a nossa oração, em seu nome que oramos. O Deus que é mais do que aquilo que pedimos e pensamos, é para quem nós oramos essa noite, no nome de Jesus. Vai se cumprir. Você pode aplaudir a Ele mais uma vez. Aleluia, para ti, Jesus, toda glória e toda honra e todo louvor. Aleluia. Os planos de Deus estão de pé. Ainda que você acha demorado, ainda que você acha tardio, não esqueça, de repente acontece. De repente acontece. Quem recebe esta palavra em nome de Jesus, aleluia, o de repente de Deus chega, e eu sei que Deus está falando conosco aqui essa noite, aleluia. Posso chamar você para quinta-feira que vem? Amém? Não perca, vamos estar juntos diante do Senhor. Campanha
traga aquele amigo, aquela amiga, convide alguém, vamos estar juntos. E reforçando, não esqueça, né? Domingo à noite, o culto de ceia, e nós vamos estar aqui adorando ao Senhor nesse domingo. Estenda a tua mão, Pai querido, eu oro pela tua igreja, e eles estão voltando debaixo da tua bênção, debaixo da tua proteção, Senhor, guardados por ti, pela tua presença. Cerca-nos esta noite, leva-nos em paz. Sim, Senhor, dá a cada uma noite recuperadora, abençoadora, e um final de semana que chega também de bênção, Senhor. Nós oramos pelo teu povo, nós abençoamos a tua igreja, em nome de Jesus. E todos digam amém, aleluia. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vós. Evangelização, a chama não pode apagar. Deus abençoe tua vida. Este é o tema, aleluia. Deus abençoe você, vai em paz, vai abençoado, viu? Aleluia. Um grande abraço do pastor Giovanni, grande abraço a todos vocês, aleluia. Deus os abençoe grandemente, glória a Deus, aleluia.